Começou. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma aula. Hoje temos a presença ilustríssima do seu pai é meu, quer dizer, da Ana Laura. Ai, E da gente, tem vergonha desse nome. Agora já era, já apareceu. Ai, Então vamos lá. Não sei se vocês lembram, eu coloquei aqui, ó. A atividade dessa semana, tá aqui aberta, é fazer a atividade 2 e 3 no material. Então é a página 31 e 32. Vou abrir o material aqui. Então a página 31, atividade 2 é essa aqui, ó. Começa aqui embaixo, na verdade. Mas eu vou ler a introdução dela. Então, qual que é a ideia da atividade 2? Eu vou começar a ler e depois eu vou explicar para vocês, tá? Então, vamos agora relacionar a porcentagem com frações. Lembrando que porcentagem, fração e número decimal é a mesma coisa, só que ela é a mesma coisa escrita de jeitos diferentes, né? Então, é como se eu estivesse escrevendo a mesma coisa, só que uma forma diferente. Então, vai lá, exemplo 1, 10%. Esse trem aqui, né, esse símbolo aqui que significa porcentagem, o que ele significa? Ele significa dividido por 100. É isso. Só isso. Então, o que é uma porcentagem na realidade, assim? Vamos lembrar primeiro o que é uma fração, para a gente lembrar o que é uma porcentagem. Que a porcentagem é um caso específico de uma fração. Então, vamos lá na fração. Imagina que eu tenho uma pizza, já gosto de deixar o pessoal com fome aqui. Eu tenho uma pizza deliciosa. Sabor, que sabor que você gosta? Qualquer um. Pepperoni. Qualquer um. Adoro o sabor de qualquer um. Pepperoni, então. Vai, pepperoni, meia qualquer um. É. Opa. Tá, mais ou menos reto, vai. É. Então eu cortei ela em 8 pedaços. Aí veio a Ana Laura e comeu um pedaço de pepperoni e a Melissa veio e comeu um pedaço da outra lá que eu esqueci o nome. Então, o que a gente acabou comendo? Nós comemos 2 pedaços. Opa, muito fino, deixa eu aumentar agora. Comeu 2 pedaços. Mas eu comi 2 pedaços de quantos? Qual que é o total de pedaços aqui? 8. Então, o que é uma fração? É quando eu pego um pedaço de um total de fatias que eu recortei. Então, toda vez que eu estou falando em fração, eu estou dividindo, eu estou quebrando uma coisa em pedaços. Seja uma pizza, seja a sua nota, seja, enfim, qualquer coisa que você quiser dividir com alguém, você reparte em pedaços iguais e pegar uma fração é pegar um desses pedaços. Okay. Então, nesse caso aqui, eu peguei 2, ó, eu dividi a pizza em 8, então a parte de baixo, é 8, que eu dividi ela em 8 pedaços, é o total. Tá tocando alguma coisa. Gente, alguém vai pegar alguma coisa aqui em casa, vai fazer barulho, tá, gente? Tudo bem. Então, embaixo é o total. Minha esposa já tá indo, só um minutinho. Então, esse aqui é o total. Ah, eu sei o que é. Ai, finalmente chegou meu micro-ondas, gente. Meu micro-ondas tinha quebrado. Ah, você levou pra consertar? Tava feio eu ficar sem micro-ondas. É assim, dá pra viver, mas o tanto de panela que eu tinha que lavar por dia, menina, era coisa de louco. Ai, eu vivo sem micro-ondas aqui em casa, eu não tenho. Eu vivo. Então, eu também vivo, mas, né, agora a gente pegou. Enfim, vamos lá. Então, embaixo da fração é o total, né, a quantidade de pedaços que eu dividi. E a parte de cima representa, deixa eu pegar outra cor. Essa parte de cima representa o tanto que eu peguei, que eu tirei, enfim. É uma parcela, uma parte. Vou escrever parte. É uma parte do total. Então, a parte de cima é a parte do total que eu peguei e a parte de baixo é o total. Tá? Então, se eu pegasse mais, por exemplo, 3 pedaços aqui, quanto que ficaria a fração? O número de baixo muda? Hein?
Oi, que buguei. Esse número que fica embaixo da fração, ele muda se eu pego mais pedaços? Não. Não, porque eu continuei repartindo ela em 8. Eu não dividi os pedaços em mais pedaços. Continua sendo uma divisão por 8. Muda o tanto que eu peguei. Tá vendo? Então o que muda é esse número aqui, ó. Deixa eu apagar ele. O que muda é o número de cima, que agora eu peguei 5 pedaços, então aqui vai ser 5. Entendeu? Então, o que muda é sempre essa parte de cima. O que é uma porcentagem? Ela é uma fração também. Só que imagina uma situação... Nossa, não sei nem como eu vou fazer isso. Vai demorar demais para fazer. Vou tentar, vai. Imagina uma situação que eu peguei... O papel que não pode. Imagina uma situação que eu peguei aqui... Eita. Vem aqui, fica aqui. Ah, não. Deixa eu fazer diferente, vai. Porque a preguiça é muito forte, gente. Muito forte. Obrigada, viu? Então, faz quanto que eu dividi esse pedaço aqui, sei lá do que, escolha o que vocês quiserem. Ai, que preguiça. Do quê? Brownie. Do quê? Brownie. Brownie? Nossa. É. Vai ser um baita de um brownie. Você vai ver que esse brownie vai ser grande. Sim. 2. Ó, faz conta que tá do mesmo tamanho, tá? Com certeza. 6, 7, 8, 9, 10. Aí aqui também. Olha só o tanto de pedaço que eu tô cortando aqui. 2. Ah, mas um brownie corta mesmo, né? É, pra durar bastante, né? Esse negócio. Ah, comprei um do Starbucks. Nossa, minha esposa faz um brownie gostoso, gente. Muito bom. Estou indo pegar um brownie. Nossa, no Starbucks esse negócio é tipo... Sei lá, quase R$20. Um pedacinho pequenininho de brownie. Credo! Deus me livre. Vamos ver só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu dividi esse pedaço de brownie gigantesco em 100 pedaços de brownie. Então, eu dividi... Qual que é o total de pedaços que eu tenho? 100. Então, a parte de baixo é 100. Aí faz de conta que eu vim e peguei e dei uma quantidade aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu dei para vocês uma quantidade, 9 pedacinhos de brownie para vocês experimentarem, tá? Eu sou mão de vaca. Tá bom. Então, a parte que eu peguei é 9. Então, essa é a minha parte que eu dei, né? Parte. E esse aqui, eu troquei as cores. Vocês não se importam não, né? Tô fazendo a parte. E esse aqui é o total. Uma porcentagem, em vez de eu dividir em 8, 5, 10, 15 pedaços, eu vou sempre dividir por 100. Então, por exemplo, se eu quero saber qual que vai ser a porcentagem... Faz de conta que eu tenho um desconto de 20% numa roupa lá que eu vou comprar. Ah, mas minha roupa não custa R$100, ela custa 20. Eu vou ter que dividir os R$20 por 100, vai dar um número com vírgula, né? Um número decimal. E aí eu multiplico por 20, que é o 20%. Então faz de conta que eu tenho um desconto de 9%. Antes de eu falar de 9%. Como que eu represento isso aqui em porcentagem? Melissa e Ana Laura, vocês fizeram. Verdade.
Cadê meu caderno nesse momento? Como é que vocês fizeram? 9%. Ai, olha, eu fiz do jeito que Isso. eu entendi. Falaram ali, ó, 9%. Eu fiz assim. A parte de cima é o valor da porcentagem. A parte de baixo só está dizendo que é dividido por 100, que é uma porcentagem. Então, esse 100 aqui é só para identificar que é uma porcentagem. A porcentagem mesmo está em cima, o valor. Então, faz de conta que eu quero calcular 9% de uma roupa lá que eu vou ter de desconto. Eu tenho que dividir o preço da roupa por 100 e multiplicar por 9. Mesmo que dê número com vírgula, tá? Porque quando você compra uma roupa, às vezes o desconto vai ser um número, não vai ser um número certinho, entendeu? Não vai ser um número inteiro. Vai ser um número decimal. Deu para entender mais ou menos o que é porcentagem? Sim. Então, a porcentagem, ela é uma fração, só que é uma fração que sempre aqui embaixo vai ser 100. Fração pode variar, pode ser aqui embaixo, aqui podia ser 2, se fosse uma fração normal, podia ser 2, 3, 4, 5, podia ser qualquer número aqui embaixo. Em cima também. Só que na fração, aqui embaixo é sempre 100. Sempre 100, tá? Ok. Então vamos voltar lá para a tabela, a gente vai fazer lá. Então 10%, deixa eu colocar aqui. Ai, ficou tão bonitinho, não queria pagar. Por isso. Não apaga, desce pra baixo. Aumenta. Pode ser, vou aumentar, boa ideia. Descer para baixo a gente desce também. Brincadeira, gente. Vamos lá. Então aqui. 10%. Então, vou colocar aqui 10%. Como eu disse, a porcentagem embaixo é sempre 100. Você não precisa nem pensar, tá? Não precisa. E a parte de cima é o valor aí da porcentagem, 10. Sim. Acabou. Já escreveu porcentagem em fração. Não precisa pensar em nada. Ai, foi assim que eu fiz, olha. Aqui, pera, Deixa eu ver se eu... Olha só. Ó, foi aqui. Ela vai explicar que ela já estava querendo dar esse passo. Oi? Agora Você tá vendo? Mas pergunta. Peraí. Eu queria. Olha, Tá bugado. tô vendo, mas tá meio embaçado, mas tá dando pra ver sim. Beleza. Vamos continuar. Só que aí, o que acontece? Você pode escrever a porcentagem você pode escrever como fração. E existe um negócio que chama fração equivalente. Uma fração equivalente. São várias frações que têm o mesmo valor. Oi? Eu aprendi isso no quinto ano. A gente ia fazer umas provas disso. Aí eu ficava... Isso, vou só mostrar aqui um exemplo rapidinho, só para vocês entenderem. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo bem fácil. 1 dividido por 2. Se eu multiplicar o número de cima por 2 e o número de baixo por 2, quanto que vai dar? Em cima. 2 dividido. Não, é vezes, não é dividido. Ah, é vezes, verdade. 2 1 vezes 2, 2. E embaixo, 2 vezes 2, 4. 4. Então, essas duas frações aqui, ó. Deixa eu apagar esses números aqui. Mas, assim, a gente Essas duas frações, elas são iguaizinhas. Oi? Fala, Ana Laura. A gente sempre vai ter que dividir, multiplicar por 2? Eu não entendi. O quê? A gente sempre vai ter que multiplicar por 2? Não. Eu uso 2 porque é um exemplo fácil, entendeu? Mas não precisa ser 2, precisa ser 3, 4, 5, qualquer número. Ah, mas peraí, tem que ser um número onde tem, tipo, esses dois números de cima e de baixo, onde tem na tabuada de tal número? Eu não sei explicar. Mas foi mais ou menos assim. Você tem que escolher um número para multiplicar tanto em cima, tanto o numerador, quanto o denominador. O mesmo número. Então, aqui a gente multiplicou por 2, né? Se eu multiplicasse agora esse aqui por 2, quanto que ficaria? Aqui no de cima ficaria 4 e no de baixo 8. Isso.
Porque 2 vezes 2, na tábua 2 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Tá? Uhum. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que isso é verdade, na real. Ó, então eu vou fazer um desenho aqui. Da mesma pizza lá que a gente tinha pensado. O que significa dividir por 2? É eu cortar lá no meio, não é? Sim. Ó, dividir por 2. Se eu dividir por 2 e eu peguei uma, então eu vou fazer assim, ó. Então eu peguei essa parte vermelha e essa parte em branco aqui vai ficar, tá? Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa pizza aqui, que está dividida em 2, eu vou dividir ela em 4. Olha só. Vou cortar esses 2 pedaços na metade cada um. Sim. Eu mudei a pizza? Não. Não, eu só cortei ela. Ela continua a mesma pizza. Só que agora, olha só. Em vez de eu estar dividindo por 2, eu estou dividindo por 1, 2, 3, 4. Dividindo por 4. E quantos pedaços eu peguei? Não entendi a pergunta. E quantos pedaços eu peguei aqui no caso? 2. 2. Então, ó. Antes, ó. Deixa eu fazer assim, ó. Antes, quando eu estava dividido por 2, eu peguei um pedaço de 2. Aí eu só dividi a pizza, não mudei nada, só cortei ela. E aí agora eu peguei 2 pedaços de 4. Mas mudou alguma coisa de verdade, gente? Não. Eu comi o mesmo tanto, não é? Sim. Uhum. Se eu tivesse pegado 2 quartos ou a metade da pizza de uma vez, eu teria comido a mesma quantidade, não é? Uhum. Então, isso que se chama frações equivalentes. 1 sobre 2, 1 meio, que é metade da pizza, é a mesma coisa que eu pegar 2 quartos da pizza. Que é a mesma coisa que 4 oitavos. Quer ver que 4 oitavos vai dar a mesma coisa? Ó, vou te mostrar. Vou cortar a pizza agora. Opa. Acertar só o meio aqui dela. Mais ou menos certo, né, gente? Ó. Repara, eu não mudei a pizza. Continua a mesma pizza, eu só tô fatiando ela. E nem mudei as cores, tá vendo que é a mesma cor? Então, ó, agora quantos pedaços eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. 8 pedaços. E eu peguei quanto aqui? Quantos estão em vermelho? 1, 2, 3, 4. Então, 8 quartos é a mesma coisa que 2 quartos. Desculpa, 4 oitavos é a mesma coisa que 2 quartos, que é a mesma coisa que 1 meio. É a mesma coisa. Você viu que eu não mudei nada, a corzinha aqui? Eu continuei pegando a mesma coisa. Se eu tivesse pego 4 pedaços de uma pizza repartida em 8, seria a mesma coisa que eu pegar 2 pedaços de uma pizza repartida em 4, que é a mesma coisa que eu pegar metade da pizza. Entenderam? Sim. Então, é isso que a gente vai usar aqui. A gente vai tentar descobrir. Eu sei que a fração aqui em cima. Deixa eu voltar ali para o 10. Eu sei que aqui é 10 sobre 100. Mas existe uma fração menor que essa que significa a mesma coisa. Que vale o mesmo, tem o mesmo valor. E aí, como é que eu descubro qual que é essa fração que é menor do que essa? Eu vou ter que começar a dividir. Aqui eu não multipliquei? Sim. Deixa eu abaixar esse cara aqui. Então, aqui eu multipliquei. No caso de cima, lá eu vou fazer o contrário. Eu tenho esse número e quero descobrir esse aqui, ó. Então, olha só. Se eu... Vou usar esse aqui como exemplo de novo. Se eu pegar o 4 e dividir por 2... Ah, peraí. Deixa eu mudar o lado. Se eu pegar o 4 e dividir por 2, vai ser 2, não é? E aí eu divido de baixo também por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Se eu dividir por 2 de novo, volta para o 1. E aqui volta para o 2. Então a ideia
eu tô numa fração assim, que é uma fração grande, né? E eu tenho que transformar ela na irredutível. O que significa irredutível? Que não dá para reduzir mais. Por exemplo, tem como eu dividir 1 por algum número que deu um número inteiro? Por exemplo, se eu dividir 1 por 2, vai dar número quebrado. Se dividir 1 por 3, vai dar número quebrado. Não tem como eu dividir, entendeu? É irredutível, não tem como dividir mais. Ô, professor, então, tem uma coisa que não tem nada a ver com a aula de hoje, só que eu tô, tipo, com muita dúvida, e você passou isso faz bastante tempo. É sobre o quê? Ai, calma aí, eu não sei o nome disso. Deixa eu pegar aqui no meu chat, peraí. O negócio passou lá no começo do ano. Eu até te mandei foto. Você mandou o quê? Te mandei foto do que eu fiz aqui. Você mandou no WhatsApp ou no e-mail? Qual delas? Você mandou WhatsApp. duas para mim, né? Você mandou uma vez lá por e-mail e depois por WhatsApp. Não, isso foi bem antes dessas duas. Senhor Jesus, 300 mensagens no líder. Peraí, deixa eu buscar aqui você, Ana Laura. Ah, não sei o nome. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu terminar esse aqui e depois você me pergunta, pode ser? Aham. Senão, como tá gravando, senão a pessoa que tá assistindo o vídeo depois vai ficar assim, nossa senhora, eles tinham que fazer isso no meio do vídeo. Enfim, então a gente tem que começar a dividir esse cara aqui até chegar numa fração que não dá para dividir mais. Então, ó, a gente tem que se perguntar assim, a pergunta é, que número dá para dividir 10 e 100 ao mesmo tempo? Oi, que Melissa, pode falar, Melissa. É Também fez semana passada. É 5, não é? 5. 5 é um deles, né? Porque se você olhar na tabuada do 5... Deixa eu ver se eu abro aqui uma tabuada do 5 para vocês verem. Tabuada do 5. Ou 10. Oi, gente. Vamos? Oi, travou. Tudo bem. Tabuada do 5, ela sempre termina com 0 ou 5. Tá? Se você pegar a tabuada do 5, ela vai ser 5, 10, 15, 20. Então, a unidade é 5 ou 0, sempre. Então, se aqui for 0, dá para dividir por 5. Tá? Então, eu vou dividir por 5. E, ó, isso é importante. Se eu divido de cima, eu tenho que dividir o de baixo também, pelo mesmo número. Tá? Não pode ser por número diferente. Então, 10 dividido por 5, 2. 100 dividido por 5, 20. Ainda dá para dividir ou não dá mais? 2 ainda dá para dividir por quanto? 2. Oi? Oi? Entendi também. 1. Ah, lembrei. 1. O número 2 dá para dividir por algum número ainda? 1. 3. Dá por 1. Por 3 vai dar número quebrado. Dá para dividir por 2, né? Por ele mesmo. Não dá? Sim. Porque 2 dividido por 2 é 1. E aqui, 20 dividido por 2 tem que ser pelo mesmo número, tá? O número de cima e o número de baixo tem que ser iguais. 10. Então, eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Só que tá ao contrário, né? Eu fui dividindo e voltando, né? Aqui é a mesma coisa. Eu fui dividindo para voltar para essa fração que a gente chama de fração. Nossa, que beleza! Ela chama... Vou escrever aqui. Fração do... Nossa, que letra maravilhosa. Então. Fração irredutível, não dá para reduzir mais, chegou no máximo, tá? Então, era isso que ele estava tentando explicar aqui nessa parte aqui, ó. Então, olha só. Exemplo 1. 10% é igual a 10 dividido por 100. Daí a gente já sabia. Se eu dividir em cima por 10 ou embaixo por 10, a mesma coisa, 10 dividido por 10, 1. 100 dividido por 10, 10.
Ah, professor, mas você fez diferente. É, porque não tem um jeito só de fazer, tá, gente? O importante é chegar no resultado final. Você pode dividir por 5, depois por 2, ou você pode dividir por 10 direto. Tanto faz. Vai chegar no mesmo valor. Então, 10% significa a mesma coisa que 1/10. É a mesma coisa. Tá? 8% é a mesma coisa do que 8 sobre 100. Mas se eu dividir em cima e embaixo por 4, 8 dividido por 4 dá 2. E 100 dividido por 4 dá 25. Uhum. Vou fazer isso. Deixa eu copiar esse aqui lá. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu apagar esse primeiro. Aí, ó. Não. Era a cor preta. 8%. É a mesma coisa que 8 dividido por 100. Se eu dividir em cima e embaixo por 4... Ah, professor, como é que eu sei que número que é? Ô, gente, para com barulho chato. Como é que eu sei que número que eu vou dividir? Eu tenho que pensar, aí tem que ver a tabuada, hein? Em qual tabuada os dois se encaixam, tá? Então, 8 dividido por 4 dá 2. E 100 dividido por 4, se vocês fizerem as contas, dá 25. Dá para reduzir mais? Ah, dá para dividir por 2. Mas se eu dividir por 2 em cima, eu também tenho que dividir embaixo. E 25 não dá para dividir por 2. Vai dar número quebrado. Vai dar 12,5. Então, para aqui. Essa aqui é... Eu vou colocar aqui assim, ó. Fração. E eu vou colocar um i de irredutível, tá? Fração irredutível. Chegamos no máximo. 130% dá também, tá? É a mesma ideia. Aí ele falou, entendeu? Então faça atividade 2, ó. Simples assim. Tenta fazer, gente. Olha só. Meu desempenho escolar melhorou 85%. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar 85% e fazer a redução dela. Vamos fazer só o primeiro juntos, né? Depois eu vou deixar vocês fazerem o resto. Então, 85... Deixa eu mudar a cor. 85%. 85 dividido por 100. Aí eu pergunto para vocês. Em que tabuada 85 e o 100 estão ao mesmo tempo? Oi, tia. Okay. Ó, quais números estão na tabuada do 2? São só os números pares, certo? Tem na tabuada 5. Isso, porque na tabuada do 5, a unidade é sempre 5 ou 0. Como aqui é 5 e aqui é 0, eu tenho certeza que está na tabuada do 5. Então, 85 dividido por 5 e 100 dividido por 5. 100 dividido por 5 vocês já fizeram em outras aulas. Eu fiz em outras aulas, dá 20. 85 dividido por 5... Deixa eu fazer aqui do canto. Depois eu apago. 85 dividido por 5. Então, que número na tabuada do 5 chega perto do 8? O próprio 5, né? 1 vezes 5, 5. 8 menos 5, 3. Abaixo 5. 7 dá 35. Ó, eu tô indo rápido, mas eu sei que vocês têm dificuldade na divisão, tá? Então, por enquanto, eu não vou ficar cobrando muita divisão. Mas eu tô pensando, não nessa aula agora, mas na semana que vem ou na outra, falar só sobre divisão com vocês, pra vocês treinarem um pouco mais. Eu sei que vocês têm dificuldade, tá? Então, por enquanto, eu vou até aceitar você não fazer a continha bonitinha, tá? Mas depois eu vou voltar no lance de divisão. Então, se eu dividir, vai dar, como a gente viu ali na conta, 17. Dá para reduzir mais? Não, não dá. Tá? Não tem nenhum número na tabuada do 17 e na tabuada do 20 que são iguais. Não tem. Então, essa é a fração irredutível. Então, qual que é a resposta lá? Você vai colocar aqui 85%. Você vai fazer isso aqui, ó. É isso aqui a resposta. Você vai colocar esse negócio inteiro. Tá? É isso. Ok.
Aí você faz a mesma coisa na B, na C, na D e assim por diante. Até aí tudo bem? Sim. Então, olha só, vocês aprenderam agora a transformar porcentagem em fração. Viu? Não é tão difícil. É claro que requer um tempo para você treinar, mas não é tão difícil. Agora eles vão ver como transformar porcentagem em número decimal, que é um número com vírgula, tá? Eu já conversei com a Melissa na aula passada, né, na semana passada, e vamos ler aqui o que o professor aqui que escreveu isso aqui orientou, e depois vou dar uma dica que é bem mais fácil fazer, tá bom? Conseguiu realizar atividade 2? Acabamos de ver como escrever uma porcentagem na forma fracionária, na fração, igual eu falei para vocês. E como escrever a porcentagem na forma decimal? Observe alguns exemplos. Ele dá alguns exemplos. 5% é 0,05 e assim por diante. Aí você entendeu? Vamos discutir melhor alguns exemplos. Então, 5% é igual a 5 dividido por 100, que é igual a 0,05. Podemos escrever a porcentagem em fração sem simplificá-la. Percebemos assim que 5% equivale a 5 centésimos, cuja escrita decimal deve conter duas casas decimais. Falou difícil, né? Vamos escrever do jeito mais fácil? O professor aí falou difícil. Vamos fazer do jeito mais fácil. Do jeito que eu te falei semana passada, viu, Melissa? Não sei se você lembra. Um pouquinho. Vamos lembrar que Ai, gente, fugiu a palavra. Os números na matemática, eu vou escrever um número grande aqui, tá? Mas depois a gente, só para dar como exemplo. 8.497. Os números na matemática, a ordem deles importa. Vocês concordam comigo que esse número aqui, esses dois números são diferentes, certo? Ah, mas eles têm os mesmos números. Tem o 4 e o 4, o 7 e o 7, o 9 e o 9 e o 8 e o 8. Mas a localização dos números importa, tá? Ela é muito importante. Como é que a gente sabe quais são os locais que valem mais e que valem menos os números? A gente sabe que o primeiro número da direita, que é o da casa da unidade, vou colocar um U de unidade, é o que vale menos. Depois vem a dezena, que vale um pouco mais. Depois a centena, que vale um pouco mais. Depois a unidade de milhar, aí já vira milhar, aí 1000, vale mais. E se eu continuar aumentando aqui, deixa eu colocar outro número aqui na frente. Vou colocar um 5 aqui. Aí aqui seria a dezena de milhar. Depois a centena de milhar e assim por diante. Concorda? Então, quanto maior o número para cá, maior ele é. Tá? A gente sabe disso. Vocês já sabem disso, é tranquilo para vocês. Se eu coloco uma vírgula, o que significa vírgula na matemática? Ela significa a separação dos números inteiros. Aqui é tudo número inteiro, tá? Então, aqui faz conta que eu tenho R$58.497, quem dera. Mas imagina que eu tivesse R$58.497. Isso é um valor inteiro, não estou falando de centavos aqui, é o tanto de reais inteiros. Os centavos é uma parte do real, certo? Então, essa vírgula separa o que é inteiro do que é uma parte do inteiro. Aqui eu vou escrever também um número grande, aí vai. 1, 3, 6. Vamos parar até aí, vai. Continua, tá, gente? Você pode aumentar o tanto que você quiser para o outro lado também. Aqui, a gente também tem nomes. O primeiro número que vem aqui, a gente chama de décimo. Vou escrever com D minúsculo, porque como ele é pequeno, a dezena é D maiúsculo. Aqui é décimo, não é dezena, é décimo. O segundo número é o centésimo.
O terceiro número é o milésimo. Ah, professor, nunca ouviu falar nisso. Ouviu sim. Se vocês já assistiram, por exemplo, uma competição de natação, na TV mesmo. Tem hora que os caras chegam tão juntinho, a competição é tão acirrada, mas tão acirrada que eles chegam tão juntos que o cronômetro de vocês tem isso. Se vocês pegarem o cronômetro do celular de vocês, tem lá as horas, os minutos, os segundos, e tem uns numerozinhos ali do lado dos segundos que ficam girando muito, 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 muito rápido. São os décimos de segundos e os centésimos de segundos. Nas competições de natação, eles vêm até os milésimos de segundos, porque às vezes é tão pertinho que os caras chegam, né, as moças chegam, que a diferença vai estar nos milésimos de segundos. Então, tipo assim, um chegou em... esse número aqui tá muito grande, mas vocês contam que era 7 segundos, 7,136 milésimos, e o outro chegou em 7,138 milésimos. Então, isso aqui é o 10º centésimo milésimo. Então, olha só, da mesma forma que para cá... Deixa eu mudar a cor. Se eu andar para cá, eu estou... Pô, quem tá entrando aí? Entrou alguém? Não entrou? Não entrou ninguém. Então, conforme eu vou andando para cá, os números aumentam, tá? Se eu for colocando os números mais para cá. E se eu for colocando os números para cá, eles diminuem, tá? Ah, então esse 6 aqui é maior do que esse 3? Não, ele é bem menor, tá? Então, o 6 nessa localização aqui é menor que aqui, tá bom? Então tá. Sabendo disso tudo aqui, dessa organização dos nossos números, o que seria, por exemplo... Deixa eu puxar esse cara mais para baixo. O que seria, por exemplo, o número... Vou pegar o mesmo exemplo que ele deu. 5%. Então, 5%. Os porcento, gente, é a mesma coisa do que centésimo, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 centésimos. Aqui, ó, quer ver? Como é que eu leio isso aqui na fração? É 5 centésimos, né? Geralmente a gente fala, às vezes na correria a gente fala 5%, mas se você for pegar o nome mesmo, como é que eu leria a fração por extenso, isso aqui é 5 centésimos. Mas centésimos não é esse número aqui, dessa localização dessa casa? É. Então o que são 5 centésimos? É eu pegar e exatamente na localização do centésimo, décimo. Então aqui, ó, aqui é a unidade, eu não tenho nenhuma unidade, eu tenho 5 centésimos, então eu não coloco nada na unidade, não coloco nada no décimo, coloco só no centésimo, porque isso aqui é 5 centésimos. Entendeu? Não tem conta, tá vendo? Não tem conta nenhuma. Você não precisa fazer conta nenhuma para transformar uma fração, uma porcentagem no número decimal. Se isso aqui é 5 centésimos, é só colocar o 5 no lugar do centésimo, né, na casa dos centésimos, e o resto que vem na frente eu coloco 0, porque não tem nada, tá? Outro exemplo. Vou pegar aqui, eu vou pegar 50%, ah não, vou pegar o número 85. 85%. Então é a mesma coisa que 85 dividido por 100. Como é que eu leio isso, professor? 85 centésimos. De novo a palavra centésimos. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever o 85. E o centésimo, a casa do centésimo, né? Ela tem que ficar
em cima da última casa aqui, né? Do 5. Então, esse aqui é décimo. E a unidade, professor, qual que é? Ah, professor, tem sempre que colocar a unidade? Simples, ó. A unidade sempre tem que colocar. É 0, né? Porque não tem nenhuma unidade. É 85 centésimos. 85 centésimos. Então, isso aqui é 5 centésimos. 85 centésimos é isso aqui. É 8 décimos e 5 centésimos. Mas na prática, o que eu tenho que fazer? Você tem que colocar 0, e coloca 85. Só. Ok. Outro exemplo. Agora eu tenho que apagar isso aqui. Não sei que tá bonito, mas chegou a hora de ser apagado. Um minuto de silêncio para apagar isso. Vou pegar outro exemplo agora antes disso. Vou pegar um exemplo antes, depois eu vou o exemplo ali que ele colocou. 130%, por exemplo. Não, 130 não. 132%. É a mesma coisa que 132 dividido por 100. Professor, embaixo é sempre 100? Sempre. Então, é 132 centésimos. De novo, a casa dos centésimos. Então, eu vou colocar o 132. E a última casa aqui vai ser a casa dos centésimos, do décimo. Então, esse aqui é a unidade. Lembra que eu falei que a unidade e o décimo tem que ser separado por uma vírgula? Eu coloco a vírgula aqui. Pronto. Deu para entender? Uhum. No final das contas, é só você contar duas casas, dois números, 1, 2, e colocar a vírgula. Tá vendo? Último exemplo. Que ele colocou ali, que é o 12,5. Ferrou. 12,5%. Colocou vírgula na porcentagem. Quanto que seria isso? Ai, meu pai. 12,5 dividido por 100. Então, isso aqui são 12,5 centésimos. De novo, centésimos. Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever o 12,5. Não, vou escrever só 12, só os números, por enquanto. Depois a gente coloca vírgula. Uhum. Onde vai ficar o centésimo? A gente tem que localizar onde vai ficar o centésimo. Onde vocês acham que ele vai ficar? No 2, no 1 ou no 5? Hein? No 5. Por que no 5? Porque ele é o último número. Então, mas olha só, aí que tá. Você sempre vai ver o último número inteiro. Esses pedaços, isso aqui não é um inteiro, isso aqui é uma fração. Então eu vou sempre ver o último número inteiro. Ele vai ser o centésimo. Então vai ser esse 2 aqui. Então a casa do centésimo é o 2. Então a do décimos vai ser aqui. O 5 vai estar no milésimos. Tá bom. E a unidade tem que ter, né? Que quando não tem nada eu coloco 0. Então é 0,125. Muito estranho? Muito. Mas você fez semana passada. Eu te perguntava se você acertou tudo. Eu sei, mas ficou estranho você explicando. Eu não... Gente. Ah, piorei a situação. Ela tá Achei que chorando, gente. Socorro. O que foi? Parece que a Melissa estava chorando. Meu Deus. Não é chorando, não. Ela tá meio preocupada. Ai, gente, é que, né, Marisa entupido, né? Então, mas deu para entender que, é só você olhar o último número inteiro. Então, aqui é o 2. Você coloca o centésimo em cima do 2. E aí é só você completar com isso aqui, ó. Você tem que saber isso aqui, ó. Isso aqui você tem que saber. Que as casas, elas têm nomes, né? Então, a primeira casa inteira, o primeiro número inteiro que a gente tem é a unidade. Depois, a segunda dezena, depois a centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, enfim. Vai ao infinito e além, né? Uhum. E o que vem depois da vírgula, aí é o décimo, centésimo, milésimo, décimo de milhar, assim. Vai longe também. Deu para entender? Sim. Então, beleza. Era isso, eu acho. Deixa eu ver lá. Tudo.
tudo. Aí, agora é só você... Olha que coisa simples, coisa fácil, como o cara que criou isso nem judiou. É só você escrever todos esses números aqui em decimal, usando essa mesma ideia aqui. Escreve o número. Então, por exemplo, aqui, 21%. Escreve o número. Facinho. Escreve o número. Deixa eu escrever aqui. 21%. Como é que eu vou fazer? Escreve o 21. Qual que é a última casa decimal? 21 aqui, não é? Ele vai ser o meu centésimo. Então, esse vai ser o décimo. Aí, se eu colocar 0,21. Pronto, transformei, sem fazer conta nenhuma. Então, o último número inteiro aqui, ele vai ficar sempre na casa do centésimo. Aí, o resto é só você organizar. Só ajeitar. Beleza? Beleza. Beleza. Então, ó, na semana que vem eu vou corrigir isso aqui, tá? Eu sei que vocês já fizeram, mas agora que eu expliquei, tenta dar uma olhada novamente para ver se vocês não erraram nada. Aí na semana que vem eu corrijo junto com vocês, resolvo uma por uma. E aí eu tento também dar uma olhada nas tarefas passadas. E na outra semana eu vou fazer só divisão com vocês, tá? Vou falar alguma coisa sobre divisão para a gente ir pegando o jeito dela, né? Professor. Ó, só uma coisa, antes de você perguntar, Melissa. É que... Só uma pergunta. Peraí. Para a aula não começar a ficar mais longa do que ela já tá, eu vou encerrar aqui, tá? E aí, vocês podem continuar aqui, eu continuo tirando dúvidas, mas eu vou parar de gravar. Um beijo a todos, gente. Mua!